As denúncias de discriminação racial registradas pela Ouvidoria da Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania de São Paulo simplesmente dispararam neste ano e superou o total contabilizado ao longo de todo o ano passado. Ataques racistas têm crescido em todo o Brasil. Nas redes sociais, o humorista Ed Júnior demonstrou ter sido vítima de um ataque racista de uma vizinha. Outro caso foi do cantor Seu Jorge, que foi vítima também de vaias e ofensas racistas durante um show na última sexta-feira, no dia 14, em Porto Alegre. Sobre esse crescimento nos números de ataques racistas, nós vamos falar agora com o Irapuan Santana. Ele é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB de São Paulo. Presidente, boa noite ao senhor. Boa noite, Olivar. Boa noite aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui. Pena que para falar de um assunto tão complicado, né, e triste. Triste e preocupante, né, presidente? Como é que o senhor está vendo esse crescimento, situações horrorosas? A pessoa, por exemplo, o caso do Seu Jorge, ele cantou, quando foi voltar, já estavam xingando ele de negro, essas coisas todas. E é o que a gente tem percebido, né, ao longo do país. Isso tem crescido. O que o senhor está vendo isso? De fato, a gente tem visto, na verdade, existe uma dúvida, né, por assim dizer, sobre se os casos de racismo estão aumentando ou se, na verdade, eles estão sendo publicizados, né? Porque agora a gente tem internet, a gente tem celular, a gente tem vários meios para poder registrar que aquilo está acontecendo de fato. Né? Mas a impressão que eu tenho, e que, enfim, a comunidade negra tem desde sempre, é que o Brasil é um país racista. Nós temos, sim, muito tratamento discriminatório simplesmente por termos uma cor diferente, né? Por sermos mais escuros. E, enfim, felizmente, a gente tem conseguido jogar luz sobre esse tipo de conduta que, assim, as pessoas falam que é caso isolado e tudo, mas a gente está vendo que são casos isolados que acontecem diariamente, né? Na semana passada, a gente teve o caso do policial aqui em São Paulo que apontou uma arma para um advogado que estava indo comprar pão, né, perto de casa. E, enfim, esse tipo de atitude, né, teve o xingamento aí, teve o xingamento do Seu Jorge e também teve essa questão, né, relativa ao advogado, que mostra, inclusive, que a questão de raça ela é diferente da questão de classe, visto que essas pessoas têm condições financeiras, né? Então, Sim. o que eu costumo dizer é que preto rico continua sendo preto e continua sendo alvo de racismo. Isso é que é o pior de tudo, né? Quer dizer, a população de uma forma geral, né? Ou seja, a gente tem uma situação no Brasil que é preocupante, é muito triste. Agora, eu queria saber do senhor o seguinte: de que forma que a gente pode combater isso? Punindo mais ou educando mais? Ou fazendo as duas coisas? Duas coisas, sempre. Eu acho que a gente tem que conscientizar, a gente tem que fazer isso que o programa tem feito. Então, primeiramente, né, antes de tudo, eu deveria agradecer por estar aqui, para poder ter a oportunidade de conversar sobre isso, né? É importante a gente mostrar que existe racismo no Brasil, que é uma questão real, concreta e cruel. Esse é o primeiro ponto, porque a gente está num momento tão complicado que muitas vezes as pessoas negam que existe racismo, né? Temos aí alguns políticos, alguns líderes de organizações que negam a existência dele. E esse tipo de comportamento, né, de gravar e tudo, de mostrar que esse problema existe, ele é o primeiro ponto importante, porque a gente mostra que esse problema está lá e ele precisa ser enfrentado. Uma outra coisa que eu acho que entra na ideia da conscientização é que a gente precisa apontar e pegar a responsabilidade de cada um dentro disso, porque tem uma pesquisa muito clássica que faz duas perguntas para as pessoas. Primeiro, se existe racismo no Brasil. E aí, 95% dos entrevistados dizem que sim, que existe. E a segunda pergunta é: você se considera racista? 98% das pessoas disseram que não. Então, assim, se existe racismo, mas ninguém é racista, onde que está ele? Né? Então, a gente precisa ter esse ponto também de Presidente, conscientização.
Eu queria até que o senhor dissesse, vamos pegar por partes então. Por exemplo, no caso da punição, o que teria que ser feito? Claro. Então, a gente tem leis sobre isso, né? A gente Funcionam? tem... Oi? Funcionam essas leis? Então, deveriam. Esse é um outro ponto, né? A gente tem leis, mas as autoridades também não aplicam. Então, esse é um grande problema que a gente sofre aqui no Brasil. A gente tem o crime de injúria racial, né, que está lá no Código Penal, que é o artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que é isso, né? Você xingar a pessoa, chamar de macaco, fedido, imundo, esse tipo de coisa. E a gente tem o crime de injúria racial, que é de injúria racial, não, de racismo, que é esse fato de você atingir toda uma coletividade, né, dentro de um número indeterminado de pessoas, como já aconteceu algumas vezes, como tipo, não vou dar dinheiro da Fundação Palmares para esses macumbeiros. Isso é um tipo de discriminação em virtude da religião. Então, assim, a gente tem que conscientizar e tem que punir. Tá. Agora, do ponto de vista da conscientização, o que deveria ser feito? Vamos começar pelas escolas. Sim, eu acho que Mandela ele falava isso, né? Ninguém nasce odiando, a gente aprende. Então, se a gente aprende a odiar, a gente pode aprender a amar. Então, tem uma outra lei que também não é aplicada, que é a lei da história da África, né? Da história negra. A gente não tem isso no Brasil. A gente tem lá um dia do 13 de maio que fala um negocinho e o dia 20 de novembro, mas não existe uma preparação das escolas para esse tipo de questão. Então, assim, a gente tem que fazer esse debate, a gente tem que falar que ele existe, a gente tem que fazer com que cada pessoa reflita sobre as suas atitudes para que a gente consiga mudar esse tipo de coisa. E se a pessoa quiser continuar a fazer esse tipo de coisa, tem que ser punida, mas a gente precisa das autoridades também. Presidente, muito obrigado pelas explicações e pela entrevista aqui no Jornal Brasil hoje. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite, estou sempre à disposição. Muito obrigado.